Boa tarde, gente. Vamos para mais um módulo 4, então, da enfermagem e saúde mental. Nós vamos falar sobre intervenções de enfermagem e saúde mental agora, né? É um tópico que a gente está seguindo uma linha, né? A gente falou sobre as políticas públicas no primeiro módulo, a gente falou sobre exame das funções psíquicas no segundo módulo. Terceiro módulo, a gente falou sobre os principais transtornos psiquiátricos, a maior prevalência, e agora a gente vai falar sobre como o enfermeiro pode fazer intervenção nesse processo de cuidado. Tá? Então, ele é importantíssimo nesse processo, porque o enfermeiro ele segue todos os serviços de saúde da rede de atenção psicossocial, ele faz parte desse processo e ele precisa entender como cuidar dentro desse modo de atenção psicossocial. Tá? Sempre um cuidado integral, humanizado e baseado em evidências. Né? Então, hoje a gente não pode trabalhar em cima de senso comum e sim de bases científicas. Né? E aí, dentro desse modelo, a gente não pode pensar só em sinais e sintomas, como era anteriormente. Então, hoje a gente vai trabalhar na questão da promoção de autonomia, na reinserção social desse usuário, num contexto mais amplo do processo de cuidado, né? E dentro do Sistema Único de Saúde, tá? Dentro do SUS, priorizando especialmente os serviços da rede de atenção psicossocial, como a gente falou lá da RAPS, né, como CAPS, como hospitais gerais, serviços comunitários, e aí nós somos profissionais estratégicos dentro desse processo para ativar a política de saúde mental. As bases teóricas científicas de intervenção, né, aí nós temos algumas referências, né, um modelo psicodinâmico valoriza os aspectos emocionais, mas tem vários outros aspectos de cuidado. Então, aí é uma gama de possibilidades, e aqui a gente vai trazer algumas só para a gente poder pensar nesse. Então, modelo psicodinâmico valoriza os aspectos emocionais, inconsistentes. Modelo psicossocial enfoca nas relações sociais e condições de vida. O modelo psicobiológico considera os aspectos neuroquímicos e genéticos, os transtornos mentais. Essa integração fundamenta a prática. Então, aqui são vários modelos que pensam com foco em coisas, prioridades diferentes, mas que todos vão pensar no cuidado mais ampliado, tá? E aí, começando falando sobre as intervenções clínicas, né? A enfermagem destaca no acolhimento, principalmente, a entrevista terapêutica, a anamnese em saúde mental, a observação do comportamento e o registro sistematizado. Então, o acolhimento como ponto de entrada, e aí não só na saúde mental, a enfermagem, né? Em todo o processo de cuidado da enfermagem, o acolhimento é o pontapé inicial do processo, e ele é contínuo. O acolhimento não é uma ação inicial, somente pontual, ela faz parte de todo o processo de cuidado. Né? A entrevista terapêutica, a partir de alguns critérios estabelecidos, então vai depender do referencial teórico que você vai utilizar, e aí a gente pode trazer as nossas bases científicas, das nossas teóricas de enfermagem, e aí tem algumas que trabalham mais especificamente, como Joyce Trevely, como a Peplau, né, entre outras teóricas que subsidiam um pouquinho esse processo. No entanto, não necessariamente a gente precisa utilizar teóricas de enfermagem, a gente pode ter outros teóricos que vão sustentar a minha prática também, tá? A técnica de comunicação terapêutica, ela perpassa todo o processo de cuidado de enfermagem, né? Então é essencial na área de saúde mental. Que, de novo, vou retomar. Escuta ativa, empatia, validação dos sentimentos e uso terapêutico do silêncio e perguntas abertas ampliam a compreensão. Lembre, o silêncio não quer dizer que não seja nada. O silêncio, ele está nos dizendo alguma coisa. Então, escutar o silêncio também faz parte do processo de cuidado em saúde mental. Como a gente estava falando, a questão da fundamentação teórica e científica no processo de cuidado, na intervenção de enfermagem, a gente vai falar de Hildegard Peplau, né? E aí os elementos-chave da comunicação terapêutica são escutativa, empatia e postura não julgadora, né, dentro do processo de cuidado. Tá? Então, escutativa é um processo cognitivo-comportamental, tá? E aí a abertura para a utilização de perguntas abertas, e a validação, reconhecimento da experiência do paciente, como dizer, parece que isso foi muito difícil para você, faz parte do processo na intervenção. Entender que valorizar aquilo que ele está colocando. O que ele coloca faz parte do sofrimento dele, então ele tem que ser validado. A sumarização é resumir o paciente para confirmar se o entendimento. Então eu posso pegar também, dentro desse processo, resumir o que ele falou para tentar focar naquilo que é prioridade.
A empatia é a habilidade de colocar no lugar do outro e compreender seus sentimentos na sua perspectiva. Diferenciar a empatia da simpatia, tá? Que é sentir pelo outro. Isso tem que estar bem claro. Tá? E a postura não julgadora, que é uma das mais importantes diretrizes da ética das clínicas de comunicação terapêutica, que é a ausência de julgamento moral. E isso é muito difícil dentro da nossa sociedade, porque nós temos uma tendência a sempre moralizar a partir dos nossos conceitos aquilo que é certo e errado. E dentro de uma intervenção a gente não pode entrar nessa seara. A gente tem que entender que aquilo que ele está vivenciando é dele, não é meu e não faz parte da minha história, faz parte da história daquela pessoa. Tá? Quais são os benefícios da prática clínica, né? Quando a gente consegue trabalhar na questão da empatia, nessa escutativa, nesse olhar não julgador, a gente consegue melhor adesão ao tratamento, uma satisfação desse usuário dentro do processo e diminuir a ansiedade e medo. Então ele vai conseguir criar um vínculo maior com você enquanto profissional e com isso vai conseguir te abrir mais possibilidades no processo de cuidado. Tá? A presença terapêutica é simples, a presença do enfermeiro ao lado da pessoa. Tá? O momento de ansiedade ou medo pode ser intervenção poderosa. Então às vezes eu não preciso fazer uma intervenção direta. Estar ao lado, dar um abraço, escutar, olhar olho a olho, já faz parte desse processo de presença terapêutica. E o empoderamento dessa pessoa. A nossa função não é executar por ele, é fazer com que ele faça por ele. Então, a minha função ali é de suporte para aquela pessoa. Tá? Cuidado holístico, né? Reconhece ele como um ser integral, ele não é dividido, ele não é uma doença, ele não é uma patologia, ele é um ser por completo dentro desse processo. E qual é o nosso papel? No suporte interpessoal na enfermagem é a base do cuidado humanizado, é a base para a humanização do nosso processo de cuidado. Ele transforma a relação profissional do profissional em uma parceria, uma troca, né? Então é uma troca de conhecimento para que vai ajudar aquela pessoa que eu estou cuidando no processo de melhora do quadro dela, tá? Onde o objetivo não é apenas tratar uma doença, mas cuidar uma pessoa em sua jornada e sua recuperação. Síntese disso tudo, né? As intervenções de enfermagem e saúde mental abrangem desde o acolhimento até as estratégias complexas de reabilitação psicossocial, como um grupo terapêutico, como um atendimento individual, tá? Como uma oficina terapêutica. Tá? Vai além da execução de tarefas técnicas. Então a nossa função, que antigamente dentro do hospital psiquiátrico era técnico, que era controle de medicamento, controle de horário, controle, né? Na atenção psicossocial ele se abrange por diferentes fatores, envolvendo uma prática clínica reflexiva e ética. Intervenções fundamentais evidenciam as necessidades do usuário, são essenciais para promover a saúde mental da população. Ok? Fechou então, gente? Muito obrigado. Mais um módulo finalizado.